Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a corrida pelos bunkers. Você, sobrevivencialista que está se protegendo do próximo colapso, deve ficar de olho aí nesse próximo conclave papal, pelo simples fato de que o novo Papa, ele tem ali talvez uma bússola, um norte que vai ajudar na sua sobrevivência. Não estou maluco, é que eu simplesmente acho que esse novo Papa ele não vai poder ser apenas um agente exclusivo do Vaticano, como foi os últimos papas que praticamente ficaram só dentro da igreja, dentro do Vaticano, fazia ali umas missas, mandava alguns recados, mas tinha muita pouca influência, porque esse novo Papa chega num pré-colapso global e ele vai ter que ter aí muita resiliência e resistência para segurar essa igreja que está sofrendo vários ataques. E, obviamente, vai ter que proteger não só os fiéis que já estavam lá, como também vão ter que proteger os novos fiéis. Está tendo aí um certo boom católico, não só no Twitter, mas em vários locais, tanto de Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, está tendo um boom cristão, protestantes e católicos. E, obviamente, o Papa vai ter que proteger e saber lidar com a entrada de alguns perfis, inclusive perfil de sobrevivencialista que está entrando na igreja com um propósito. Ao meu ver, tem um propósito por detrás disso. Vou te explicar nessa provocação. Provocação essa que eu vou trazer baseado no identitarismo, e entenda identitarismo enquanto adesão a crenças, signos e valores. Normalmente esse conjunto está atrelado a alguma bandeira de propósito social. Então, quando uma pessoa se identifica com algum propósito, ela acaba absorvendo essas crenças primeiro para depois aderir a determinada bandeira social. E por que do identitarismo? Porque o Papa vai ter que saber lidar com a guerra de opinião pública. Ao meu ver, não é de hoje, já está aí há algum tempo, essa pulverização de credos, de pessoas que acreditam em determinado propósito e que fazem parte dessas facções pulverizadas nos polos, tanto à direita quanto à esquerda, e que tem uma certa tangência com a religião. As pessoas, elas cumprem ritos, elas são obrigadas a acreditar numa terra prometida e, obviamente, umas vão ter mais poder midiático do que outras e vai acontecer esse ataque porque uma identidade acaba meio que anulando a outra. Sempre tem aí uma espécie de polarização cruzada entre as identidades. E a opinião pública entra porque, obviamente, isso é um jogo de soma zero e está rolando já há um bom tempo a construção de perfil cívico. As pessoas, elas crescem e conforme elas vão envelhecendo, elas vão aderindo a alguns perfis cívicos e sociais. No caso aqui, mais um perfil cívico, que é aquele perfil que a pessoa leva para a vida particular. Normalmente essa construção de perfil cívico acaba desembocando na persona, ou seja, estamos fragmentando a personalidade da sociedade e essa corrida por captar essas personas acaba gerando essa guerra de opinião pública porque, obviamente, quem tiver mais personalidades acaba levando aí o próximo ordenamento. Veja, eu entendo persona enquanto o conjunto de resultados que o indivíduo teve em alguns ambientes. Normalmente, o ambiente que o indivíduo enxerga mais valor, ele tem a tendência de assimilar os trejeitos desse ambiente, desse grupo, para poder escalar a hierarquia desse ambiente. Então ele acaba performando esse ambiente e ele se molda a partir disso. É algo novo? Não. Esse fenômeno já é bem antigo e ele é basicamente aí a base da minha ideia de saturação.
um monte de pessoas recém-construídas que aderem a determinada identidade e começam a pregar a sua fé, o seu credo para outras pessoas, gerando aí a saturação de igualdade, de empatia, normalmente atrelado ao cristianismo. Por isso que normalmente eu falo que esses grupos identitários são facções religiosas. Eles performam dinâmicas que normalmente são encontradas dentro das religiões. E isso é justamente aí um dos motivos que mais vai dar dor de cabeça, ao meu ver, a esse novo Papa, pelo fato de que nessa briga por identidade tem pessoas que só não querem saber de nada, querem viver a vida normalmente e estão indo para a igreja para encontrar um local seguro e com uma certa estabilidade mental, onde as pessoas são mais normais, não estão buscando uma gnose muito louca. E essas pessoas que estão fugindo para a igreja, elas estão chegando na igreja e, como eu posso explicar isso? O princípio da igreja pede para que você aceite outras pessoas. Só que o pessoal que está chegando da igreja está fugindo dessa horda de zumbi identitário, estão dificultando a entrada, o que vai gerar ainda mais crise de opinião pública. BO esse que o Papa vai ter que abraçar, porque ele vai entrar em um certo paradoxo, porque talvez seja a primeira onda de cristãos em muito tempo que vão seguir o cristianismo à risca mesmo, o cristianismo mais puro, na sua essência mais pura, pelo fato de que a bússola cristã é uma espécie de água benta para esses zumbis identitários. Então, para se defender, o cristão vai ter que ser muito cristão. Então, dentro de uma perspectiva de futuro que eu quero trazer vai colapsar, e tanto os sobrevivencialistas quanto pessoas mais neutras estão correndo para a igreja pelo fato de que inconscientemente as pessoas estão já escolhendo quais conexões elas vão fazer, quais grupos elas vão pertencer, e está havendo uma corrida inconsciente para a igreja pela imagem de segurança e neutralidade que a igreja ela consegue trazer e que possivelmente vai conseguir manter dentro de um ambiente colapsado, um ambiente global colapsado. Eu acredito que no futuro vai acontecer a ordem fragmentada, o ordenamento ele colapsa, e várias desses propósitos identitários, eles vão brigar para saber quem é que vai ficar com o ordenamento total. O ordenamento de um ambiente, normalmente, ele tem o poder coercitivo de fazer com que os indivíduos performem dentro de uma linha de propósito. Então, com o eminente colapso de 2028, a tendência é que esses grupos identitários comecem aí a se degladiar para tentar chegar em um consenso de qual polo ou qual facção vai levar todo esse poder acumulado no ambiente. Vi alguns conteúdos mais recentes sobre sobrevivencialismo e o pessoal fala muito sobre como estocar comida, Bitcoin, Matopil, mas o pessoal acaba esquecendo que, independente do colapso que possa vir a acontecer, as pessoas elas vão ter que em algum momento sair do seu bunker e negociar com um novo ordenamento. E o pessoal não está muito preocupado com esse novo ordenamento. Talvez aí as minhas provocações elas entrem nessa lacuna que é o momento da saída da sua preparação. Eu me preparei, mas bom, uma hora eu vou ter que voltar a conversar com a sociedade. E eu não sei você, mas eu acredito que, independente da ordem, todos nós seremos uma espécie de mão de obra, ou seja, você vai ter que ser funcional, vai ter que ser um adulto funcional, porque obviamente vai ser cobrado que nesse momento de reconstrução de muitos ambientes, alguém vai ter que ser mão de obra e alguém vai ter que pensar essa mão de obra. Aí fica a sua escolha, estudar ou trabalhar. Porque
eu vi um comentário sobre, coloca alguns conteúdos sobre sobrevivencialismo. O canal inteiro é sobre sobrevivencialismo. Todas as provocações que eu faço é expondo as ações que a elite está fazendo, está promovendo para controlar as massas. E essa corrida por bunker, por grupo, comunidades que façam mais sentido, é uma dinâmica que, se você não prestar atenção, você vai acabar como uma bucha em algum grupo muito louco. Então, independente da sua preparação, você vai ter aí que cooperar com alguma facção que vai tentar buscar o controle dessa possível novo ordenamento, vamos dizer assim. Tem que escolher bem as palavras aqui. Então, assim, tentar não se apegar muito a só construir o bunker e tentar ter uma imagem um pouco mais ampla da sociedade. Acredito eu que também deveria ser um dos princípios do sobrevivencialismo, por mais que a luta seja por prolongar a estadia no bunker sem negociar muito, sem sair para buscar suprimentos. Acredito que vou até fazer um paralelo com a igreja. Acredito que o sobrevivencialista ele tá muito parecido com o fiel, dependente do que o fiel acredita que deva ser a igreja. Os dogmas que o novo Papa vai passar terão que ser obedecidos de qualquer maneira. Ou seja, o ordenamento do ambiente, o indivíduo vai ter que obedecer de qualquer maneira. A provocação de hoje ela é um pouco diferente, mas no sentido de alerta mesmo, de demonstrar que realmente vai ser importante entender e fazer uma leitura de quais facções estão aí com mais probabilidade de vitória nesse jogo pelo ordenamento, que possivelmente vai obrigar todo mundo a ter meio que uma nova gnose a se seguir. E infelizmente estamos presos aos nossos propósitos. Todos nós temos que sobreviver, ter um pouco de conforto, buscar um pouco de evolução e tentar criar alguma coisa. São os propósitos básicos segundo a minha crença. E obviamente, sobrevivência e conforto normalmente são os que dão mais trabalho e normalmente são os que geram mais demandas. E normalmente demandas elas só são sanadas através de troca. Ou seja, para tu trocar vai ter que ter outra pessoa, ou seja, você vai ter que socializar com outras pessoas para que você consiga resolver os seus problemas, as suas demandas de maneira mais prática, de maneira mais eficiente. Então, isso nos obriga a seguir aí, não só seguir, mas entender as regras desse novo jogo pós-colapso. Infelizmente aí 2028 vai vir tratorando tudo, e entender quais são as demandas coletivas, quais são as novas dinâmicas, vão ajudar a gente a entender quais são as possíveis moedas de troca. Viveremos, e se vamos viver, é bom que vivamos com um mínimo de liberdade e autonomia. Então, entender as dinâmicas sociais parece uma publicidade sobre o canal, mas não só o meu canal, mas qualquer outro canal que te ajude a ampliar a sua visão sobre dinâmicas sociais. Fica aí a recomendação para que você busque uma ampliação da visão do que é a sociedade. Quando eu vejo várias pessoas indo buscar o catolicismo, fico um pouco mais tranquilo, porque vai haver a redução de maluco no ambiente. Então, quanto menos malucos dentro de um ambiente, melhor e mais seguro esse ambiente acaba se tornando. Não que o cristianismo seja aí uma bolha super segura, mas se comparado aos malucos identitários, os cristãos são pessoas comuns e normais. Então, essa busca meio que acaba gerando aí um autoconhecimento que a pessoa ela vai se construir, querendo ou não, vai absorver muita coisa filosófica, sociológica, mais voltada para a neutralidade do ambiente e não pela violência e brutalidade da busca por alguma gnose que normalmente grupos identitários acabam gerando.
o que acaba tornando essa competição por demanda, toda essa nova hierarquia social um pouco mais salubre para a saúde mental. Possivelmente uma orientação mais cristã fará com que a sociedade futura seja um pouco mais baseada na racionalidade das coisas, nos efeitos lógicos, nos efeitos práticos e não nas projeções subjetivas que a gente vem vendo. Porque muita gente, já vi alguns comentários falando, bom, e o hoje? Cara, o hoje a gente está vendo a anatomia da queda possivelmente dessa civilização atual. Esse choque de propósitos, de interesses, onde formou-se essa torre de Babel que ninguém entende o que o outro está falando, vai levar à ruína. E eu acho muito complicado que se mantenha. Analisando, obviamente, economia, sociologia, o mundo ele tá aí na beira de um colapso e é meio que sobre isso, não tem como. Muita gente já havia falado que esse dia chegaria, que esse colapso era iminente e as pessoas meio que não acreditaram. Então, assim, a única coisa que resta é se preparar e tentar buscar aí uma evolução da consciência, ter noções de coisas que podem vir a acontecer, de propósito, para chegar nesse momento de inflexão social com todas as potências o mais alto possível, para evitar se tornar mão de obra. Ao meu ver, no futuro, acho que pós 2028 só haverão duas classes sociais, a dos extratores e a dos extraídos. Quem não estiver minimamente preparado, não só economicamente, mas também intelectualmente, para conseguir se livrar de toda a loucura que vai ser no futuro, possivelmente vai se tornar um extrator. Acho que independente aí de toda a movimentação que o ser humano faça, ele vai acabar se tornando aí um extraído, se tornar uma laranjinha na mão da elite. E para resumir um pouco essa provocação, a essência ao meu ver, obviamente, a essência do sobrevivencialismo é você entender o que pode afetar a sua sobrevivência, possíveis pontos de desequilíbrio na sua vida. Acho que compreender as coisas que estão à sua volta e entender o que é realmente útil ou não dentro do seu cotidiano faz parte praticamente desse novo jeito de viver, desse novo lifestyle mais reducionista de tudo, toda essa carga de opções que a gente tem nesse ordenamento atual. É ter noção um pouco de controle de consumo, controle de expectativa, controle sobre interação. Acho que saber entender quais são as possíveis relações que a gente vai ter no futuro é saber controlar um pouco da vida, né? Para saber sobreviver de uma maneira mais tranquila. Então, obviamente, ter o controle sobre as demandas da sua vida, ter o controle sobre a relação, não ter uma relação tão umbilical com os ambientes e ter uma certa relação de fantasma com o novo ordenamento são os objetivos, acho que o grande objetivo futuro, o grande conjunto de objetivos. E para fechar essa provocação, que foi talvez a que eu tive mais cuidado para fazer pelo fato de eu estar tentando entrar agora nesse movimento mais sobrevivencialista, o canal é mais ou menos nesse sentido, porque é o grupo que bate melhor com as minhas crenças. Como eu disse, eu sou o estruturalista, eu acredito que a estrutura de um ambiente determina probabilidades dos indivíduos e dentro de uma ideia de colapso, a potência da estrutura baixa e a tendência é que os indivíduos se percam, se decaiam espiritualmente. Então, ética, moral, virtudes, isso aí já era. A dificuldade de se acessar a resolução das demandas pessoais vão fazer com que os seres humanos se transformem em bicho. E analisando toda a dinâmica de hierarquia social que normalmente se baseia muito nessa questão de quem resolve as demandas, com certeza o futuro será de uma hierarquia social completamente
digamos assim, que pecaminosa, satânica, porque vai ser só maluco perturbado, demandando de maneira imoral dentro da sociedade. Infelizmente, acredito que o projeto de sobrevivencialismo não consegue ser amplamente perfeito, justamente porque todos nós temos propósitos de vida. Então, conforto, sobrevivência, conforto, evolução e criação são propósitos básicos que vão nos obrigar a negociar com outras pessoas, fazendo assim com que toda a preparação seja só meio que uma blindagem do ápice do conflito. Vai ter um conflito, o ápice desse conflito dá para se proteger, mas o pós-ápice teremos que negociar com esse pessoal. E obviamente ter habilidades básicas, a provocação inteira é sobre ter habilidades básicas de saber negociar as demandas. Nós somos primatas coletores, não dá para fugir muito da nossa natureza. E independente de qualquer coisa, saber negociar, entender sobre essa dinâmica social que é entender as necessidades do outro, faz com que você saia na frente aí dentro de uma sociedade que vai estar totalmente perdida. Então, assim, ao meu ver, todo esse boom cristão é só para encontrar um coletivo mais seguro, que dê para ter essas trocas sem tanta corrupção social, que é a competição por hierarquia social nos próximos anos vai ser ainda mais corrompida. Se hoje você já vê várias coisas meio dúbias, meio imorais, o futuro será ainda mais imoral. Então, assim, buscar um coletivo seguro, onde você possa ter uma relação com aqueles indivíduos, ter um certo funcionamento dentro daquela estrutura, sem ter uma conexão muito umbilical a ponto de perder os seus recursos, é aí uma das preocupações futuras que eu consegui captar de alguns influencers aí que trabalham nessa bolha de sobrevivência. Mas sempre lembrando que a sociedade sempre será o seu suprimento, sempre será a sua despensa. Não pense que você fugirá da sociedade por muito tempo, inclusive da ordem que vai se estabelecer pós-colapso. Então, fique de olho nesse ordenamento que está colapsando, porque ele ainda vai tentar reagir, e no próximo ordenamento que virá, que será ainda mais truculento e violento, beleza? Toda provocação é baseada na revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, não seja crédito intelectual, não se conecte com essas identidades malucas, com essas facções religiosas, porque o que elas vão fazer é usar você para pregar a palavra da identidade necessária, e depois você vai se tornar apenas uma bucha dentro dessa brincadeira toda, dentro desse pagode todo, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se tu acha que ela te trouxe alguma reflexão, já se inscreve no canal, deixa o seu like, manda aí pro seu amigo aí no WhatsApp, clica aqui em compartilhar, já manda aí para alguns amigos. Vem aqui no canal, já mete aquele 1.5 e maratone. Isso aqui, você quer sobreviver bem? Aqui tem várias ideias de onde pode vir problemas que vão te atrapalhar na sua vida particular, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação. Um forte abraço.